Olá, pessoal. Então, o tutorial que eu venho trazer hoje, como eu prometi, é as bolsinhas de remédio. Olha só como elas são bonitinhas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Abrir, ela é fácil de fazer. E ela fica toda, ó, de zíper. Só não coloquei os remédios ali, que são encomendas, são 2 encomendas que eu fiz. E agora eu vou fazer uma especialmente para mostrar para vocês, tá? Ó, elas ficam todas de zíper por dentro, fechadinha com plástico. Bem acabadinha, linda de morrer. Então, material que antes eu vou pedindo para vocês o like, se inscreva no canal, gente, é muito importante e relevante para que o canal cresça e vocês me ajudem, né? Porque a gente faz conteúdo e ganha centavos do YouTube. Então, a interação é que vai ajudar o canal. Deixe seu comentário, que é muito importante. O material vocês podem estar anotando, ou então depois vai parando o vídeo, vai voltando o vídeo, vai parando e vai anotando. Tá? Eu vou precisar de uma fazenda, pode ser tricoline, pode ser a fazenda que vocês quiserem, pode ser até sintético, qualquer coisa que vocês quiserem. O que eu fiz? Qual é a medida desse tamanho? Gente, a medida é essa aqui, ó. Tá? Ó. 45 centímetros por 12, tá? Essa é a medida do forro e depois, em consequência, a medida da manta da parte de fora. Só que essa eu vou ensinar vocês como cortar para ser mais tranquilo, não ter que estar medindo. Vocês vão ter que estar medindo direitinho essa primeira aqui, tá certo? E essa primeira aqui, ela vai ter 5 vezes de 9 centímetros, tá? 5 vezes. Então, eu medi aqui, ó. 1, 2, 3. Aí eu vou medir a quarta. Essa régua aqui, embora a minha já esteja velhinha, ela é muito boa para medir, porque só basta colocar aqui o 9 centímetros, aqui tá 10. Eu pego o 9 certinho aqui, ó. Aqui tem 5. Não tá dando para ver, né? Deixa eu colocar mais um pouquinho para cá, para vocês verem direitinho. Isso. Então, aqui, ó. Ela é medida de 5 em 5 centímetros. Então, eu coloco 5. Antes de eu chegar no 10, tenho 9, certo? Aqui tá 10. Essa outra parte aqui. Então, eu meço aqui direitinho no 9, ó. E risco. E posso riscar com qualquer caneta, gente, porque depois ela vai ficar por baixo e não tem problema. Então, eu risco aqui e tenho riscada aqui, ó, nesse fundo, porque vão ser 5 bolsinhos, entenderam? Então, 5 centímetros de 9. E a manta, e a parte toda é 45, assim, por 12, assim, tá certo? 45 por 12, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês o plástico, antes de eu cortar a parte da manta. Eu preciso de 5 pedaços de plástico que tenha a medida de 12 por 35. Por quê? Por 12, de 5 pedaços, 5 pedaços que tenha a medida do 7 centímetros, 12, assim, que é aquela nossa medida dali, né? Porque nós vamos colocar aqui, ó. Nós vamos colocar aqui os pedaços. Então, ela tem que ter a medida de cima da largura, que é 12. E como eu faço isso? Para não estar cortando de pedacinho em pedacinho. Eu risquei 5 centímetros vezes 7, porque ele tem 7 de comprimento, tá? Em vez de ser 9, como era lá, são 7 aqui. É isso mesmo, tá? Porque depois vai o zíper, vai o viés. Então, você vai cortar 5, riscar lá 5 de 9. E no plástico, para ficar melhor, porque o plástico é transparente, eu gosto de fazer um moldezinho. Então, aqui eu já tenho 5 pedaços de 7 dá 35. 5 vezes 7 é 35. Eu cortei 35 de comprimento por 12 de altura, que é o tamanho nosso da peça, tá certo? Aí, o que eu vou fazer? Já risquei de 7 em 7 aqui, ó.
tá? Dá pra ver que tá riscado. Vou só cortar. Vou só cortar aqui, ó. Depois que eu cortei o plástico inteiro, porque fica melhor do que você está medindo de pedacinho em pedacinho, tá certo? Pedaços, tá bom? Vou precisar de 5 zippers, um para cada bolso. Vocês podem pegar em metro. Eu peguei esses aqui porque eu quase não uso esses zippers aqui pequenininhos. Então, eu já aproveitei que a minha fazenda de fora, ela é essa aqui, ó. E o fundo é esse, daí ele combina. Então, eu peguei 5. Esses meus aqui tem 18, mas não faz mal. Depois a gente vai cortar do lado. Mas ele tem que ter 14 centímetros no máximo, que é para ficar a sobra, tá? Se for em metro, vocês vão cortar 14 centímetros, que é para ficar uma sobrinha para pôr o cursor, tá? Então, não tem problema do meu ser maior aqui. 5 zippers. E vocês vão precisar de viés. Eu vou usar esse viés aqui pro plástico, porque é um viés que eu também quase não ocupo. E como o plástico é fininho, não tem problema, eu posso usar ele tranquilamente, tá? E vou usar um viés depois para o acabamento mais largo, tá? Que daí ele tem que cobrir toda a nossa parte. Ele é um viés mais ou menos de 3 milímetros, ó, mais largo, tá? Então, como é que eu vou fazer? Como eu já ensinei no outro vídeo para vocês, eu não corto as medidas das minhas fazendas que eu tenho que fazer forro ou manta do mesmo tamanho nunca. Eu não preciso ter esse cuidado. Eu preciso só colocar aqui em cima. Deixa eu ver se tá dando para ver direitinho para vocês, que eu tô aqui no tripé. Então, eu vou colocar aqui, ó. Você está vendo que ele é um pedaço bem maior. Então, sem medir, sem nada, eu vou fazer só isso aqui, ó. Ó, vou cortar e aproveitar esse pedaço meu já aqui de manta, tá? Não preciso ficar medindo nada disso. Ele só tem que ser maior, porque na hora que eu for costurar, depois eu vou refilar essas partes que sobraram, tá? E eu preciso também da mesma medida da parte que vai no meu fundo. Então, o que eu vou fazer? Também da mesma forma, eu vou colocar um pedaço maior, tá? Maior, eu quero que pegue essas duas partes aqui, ó, que tem essas duas faixinhas. Escolho aqui e corto um pedaço maior, sem preocupação nenhuma. Eu venho aqui, ó, e corto maior. Aí eu não tenho essa preocupação de ficar medindo partes da manta, tá? Essa aqui é a manta R1, eu não vou passar, vou deixar assim mesmo. E da parte que vai para fora, eu não preciso medir, eu corto maior, sempre maior, porque é melhor para mim, tanto para agilizar, quanto para a peça depois ficar direitinha. Então, a primeira parte que eu vou fazer, eu vou passar aqui, tá? Na minha máquina, um zigue-zague para prender toda essa volta, tá certo? Posso usar um zigue-zague de 3 aí, ó. 3,5. É só para prender, tá? Aqui, ó. Vamos ver se tá pegando para vocês. Gente, o importante é que vocês entendam, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês coloquem para mim nos comentários que eu respondo. Mas eu tô tentando explicar bem. Então, se o vídeo ficar longo, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque é um passo a passo, né? Manta R1, tá? Não tem necessidade de ser R2, não. E às vezes nem precisa ser manta com cola, pode ser aquela manta simples. Então, aqui eu já refilei, eu tenho aqui já prontinho. Agora, o segundo passo, nós vamos pegar, isso aqui é muito importante, gente. Esse passo aqui, vocês prestem bem atenção. Nós vamos pegar cada
cada pedacinho desse, uma parte de cá, uma parte com viés, desculpe, gente, me enganei aqui, perdão. Aqui um lado fica com viés e outro vai ficar com o zíper. Vou mostrar já pra vocês. Vou colocar o viés, eu posso colocar ele assim já, inteirinho, porque a parte é plástica, não tem problema nenhum. Ou eu posso dobrar ele, meu é fininho aqui, ó. Como ele é muito fininho, eu não vou nem dobrar. Eu vou deixar assim, maiorzinho, porque ele fica mais bonitinho, tá? Aqui, ó. E eu vou passar esse viés bem aqui, tá? Com um ponto 2,5, 3, por aí. Eu retrocesso sempre, né? Ó. Aí aqui, ó, quando chegar no finalzinho dessa costura desse plástico aqui, eu já coloco o outro plástico aqui, ó. Pra não cortar o viés, não ter trabalho, já vai emendando junto aqui, ó. Só para que o viés fique na mesma posição, tá certo? Como eu disse para vocês, era fácil, era só fazer a dobrinha ali e ir fazendo devagarzinho. Eu não vou fazer porque esse meu é muito fininho, eu tô utilizando, porque aqui no meu ateliê é uma coisa que eu não utilizo esse viés fininho, tá? Eu utilizo o viés maior. Não só por isso, mas vocês podem pegar um outro viés maior e ir fazendo, tá certo? Então aqui, ó, e eu acho ele tão bonitinho de bolinha amarelinha, né? Fica tão bonitinho, mais enfeitadinho. Então arrumo certinho aqui e não paro, ó. Então, rente, como eu disse, não precisa acabamento aqui, porque o acabamento vai ser a parte de fora. Então, vocês podem cortar bem rente. E vamos cortar também bem rente aqui, ó, ao nosso plástico, tá? Ó, bem rente ao nosso plástico. Ele vai ficar assim, ó, de comprido. Certo? Aí, agora aqui, ó, veja bem, eu vou colocar aqui um em cada bolsinho. Mas primeiro eu vou pegar os meus zippers. Se eu coloquei aqui a parte de trás, então, em todos os meus zippers, eu vou primeiro colocar aqui, ó, nessa parte aqui, tá certo? Sempre todos levantando pra cima aqui o cursor, tá? Então, eu venho aqui, coloco o meu zíper, como ele é grande, não tem problema de medir, né? Ó, tá vendo? Vou passar ele mais um pouco aqui na ponta. Acertando bem certinho aqui, para ele ficar um pouquinho mais pra cá, tá? E ele tem que pegar de lá do começo do meu zíper e vir arrematando com as quase uma pontinha. Ó, aqui vocês já vão garantir que fique segurado essa parte do viés, ó. Arremate. E vocês vão fazer isso em todas as partes do zíper de vocês, tá? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo para não ficar grande demais, porque é a mesma coisa que eu vou fazer. Aqui, ó, eu tenho que cortar bem rente aqui. E eu vou colocar de novo com a parte pra cima, tá? De novo, sempre essa parte pra cima para ele ficar todos iguais, tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Gente, não vi que tinha desligado a máquina. Então, eu coloquei aqui a parte, não sei onde que parou a gravação. Coloquei a parte do viés aqui e o zíper pra cima, tá? Aqui, ó.
esse lado aqui, ele vai ficar aberto. Então, se esse lado vai ficar aberto, quando nós abrir, esse aqui tem que ficar fechado. Então, eu venho, para segurança, eu dou uma costura aqui, ó. Dou uma costura bem aqui na ponta do zíper. Prendi o outro lado, certo? Prendi o outro lado. Então, aqui, ó, vocês já vão notando que aqui, quando eu abrir essa parte aqui do zíper, que depois eu vou refilar, ela vai ficar já com o bolsinho aqui, ó. Depois nós vamos costurar no lado. Então, agora o que que eu faço? Venho de novo com a ponta, meu zíper pra cima, tá certinho, virado pra cima, não coloque pra baixo, pra depois não ter que descosturar, tá certo? E vou colocar aqui, juntar certinho, ó. Ele vai dar certinho ali, naquela marca que eu fiz aqui embaixo, tá? Então, boto aqui, pra fazer o acabamento da ponta do zíper, tá? E costuro certinho, ó. Meu zíper já tá preso lá, então não tem problema dele sair do lugar, porque eu já passei antes aquela costura. Por isso que é muito bom fazer antes uma costura no zíper, tá? Deu pra entender? Aí aqui eu venho com a minha outra, agora eu venho de novo, costura aqui, né? Pode esquecer. Costura a minha parte aqui. Aqui do zíper, ó. Bem certinho. Costurei a minha parte do zíper. Venho com minha outro viés, de novo, coloco em cima do zíper. Coloco em cima do zíper, tá? Aí eu vou equilibrando, porque dependendo do tamanho do viés, ela pode não ficar muito certinha. Então, por isso eu costuro essa aqui, pra depois eu costurar essa aqui, tá certo? Ó, só a linha lá no final, aqui, e passa uma costura, tá bom? Estão entendendo, gente? Então, eu vou dar outra pausa no vídeo para terminar aqui, porque vocês já entenderam que cada vez eu passo, eu coloquei aqui, passo uma costura no zíper, antes para fixar o zíper e não ter problema, e depois eu venho com a minha outra parte, zíper virado para cima, e coloco aqui, tá certo? Então, vamos dar uma pausa. Então, gente, aqui, ó. Só para explicar para vocês, quando eu vou passar a costura na lateral, o meu zíper vai ficar aberto. Então, eu venho aqui e dou uma fechadinha nele, ó. Coloco ele juntinho, pra agulha passar e ele ficar unido, tá vendo? Então, aqui, gente, ó, já refilei todo, tá vendo? Eu tirei todo o excesso de zíper. Aqui, gente, na minha outra não sobrou esse pedaço aqui. Nós vamos arredondar, não tem problema nenhum se sobrar, tá vendo? Essa sobrou por quê? Porque o meu zíper é invisível, ele é menor. Se for um de metro, ele é maior. Se for um de comum, ele é maior. E o meu viés também é menor. Então,
ele ficou aquela parte. Mas essa parte, ela não tem problema, porque nessa parte aqui, não nessa aqui, tá? Essa aqui não é pra... Nós vamos pegar, medir o meio, fazer um pique, como eu fiz aqui, vendo o meio. Se vocês tiverem dessa régua, melhor. Senão, vocês vão com cone mesmo. Essa régua aqui, ela é bom que já tem esse aqui, eu disse pra vocês no outro vídeo, ó. Essa reguinha de caixinha de leite, ela tem esse ângulo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o ângulo bem onde eu fiz o pique, tá? E vou passar aqui. Passar aqui uma costura. Gente, eu passei um risco somente. Eu não vou cortar agora, como eu já ensinei para vocês, que a gente não se faz assim. A gente primeiro pega o outro lado, que é o lado externo. Tá vendo que os bolsinhos ficaram todos aqui pra dentro, ó? Todos, tá? Todos aqui pra dentro. Eu vou pegar o lado externo, vou botar direito, avesso com avesso, porque quando eu virar, essa minha parte vai estar certa, externa. Então, preste atenção nisso. Então, avesso com avesso. Tá vendo que eu cortei maior, ó? Não tem problema nenhum. Eu vou começar tanto de cima quanto de baixo. Eu posso pôr um clipe aqui para me ajudar melhor, mas como ele é maior, ele não vai ter problema nenhum, tá? Só porque tem essas duas faixas aqui e eu quero aproveitá-las para elas ficar mais bonitinha na minha bolsa, tá? Então tá. Mas nem precisa fazer isso aqui, porque ela já é grande, ó, vai dar certinho. Então eu começo, posso começar, nunca começo sempre começo aqui do meio, ó, tá certo? E vou passar, unir o forro com o nosso fundo que já tá pronto, tá certo? Tá? Já tá segurado aqui, ó. Eu não tenho problema, só deixo um espaçozinho de meio centímetro, tá? Meio centímetro e vou cortando ela toda em volta, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora, gente? Ó, já tá praticamente pronta a nossa bolsinha, nós só faltamos só ver o acabamento com viés. Dobrar uma pontinha, não precisa abrir o viés aqui, como muita gente fala, e como às vezes eu também faço, não precisa, tá? Com viés fechadinho mesmo, dobra, nunca peguem da ponta, peguem daqui mais ou menos do meio, tá? E vocês vão passar bem aqui em cima dessa pontinha, cuidando para que essa costura aqui, ó, essa costura que aparece aqui, que a gente fez, ela não fique para fora, tá? Então, eu tenho que cuidar, tem que ter esse cuidado, tá certo? Bota um pouquinho mais, lá não precisa ser tão na pontinha, para acertar ela e ela não ficar para fora, tá certo? Ah, esqueci de fazer aqui a dobra. Dobrar para fazer o acabamento, tá? Aqui. E aqui. Aí, olho, levanto, olho onde que tá minha outra costura para mim poder passar certinho, ó, tá? Então, aqui eu corto de novo um pedaço que é para mim dobrar. Ó, cortar um pedacinho que é para mim dobrar. Aí, aqui eu vou ter que alinhar bem certinho com esse aqui, ó, tá? Cortei um pedaço muito grande, menor ainda. Aqui. Venho de novo, bem alinhadinho. Essa parte aqui, dou um jeitinho de colocar ela pontinha pra dentro, ó. Porque aqui não pode ficar pra fora, ela tem que ficar alinhadinha, tá? Dobro ela aqui em cima. Alinhando sempre essa pontinha daqui, gente. Essa pontinha, onde tá o encontro do começo que eu fiz do viés,
ela tem que estar certinha, ó, tá? Tem que estar certinho esse alinhamento dela aqui. E ele passa um pouquinho por cima do começo, assim. E daí eu faço o arremate e corto aqui. E é só virar, então, a nossa peça pro outro lado. Aí agora nós vamos ver, gente. Tem algumas coisas aqui, ó, que a gente vai ter que refilar mais uma vez. E vou virar esse lado pra cá. Virar todo, ó. Vira todo. Tá vendo? Que a costura aqui, ó, não ficou aparente. Olha só, ó. Eu cuidei para que a costura não aparecesse, tá vendo? Viramos essa parte aqui também, ó. Viramos essa parte aqui também. E vamos virando tudo. Ó. Tá vendo como a costura não apareceu, gente? Fica um acabamento perfeito. Se a gente for tendo esse cuidado. Virando, eu vou escolher nunca começar, como eu digo para vocês, da ponta, sempre do meio. Eu posso começar ali da minha emenda, que daí eu já faço ela direitinho, tá? Essa emenda aqui, ela tem que ficar... Agora, nós vamos ter que fazer aqui, ó, o viés vai ter que passar a costura, essa costura que tem aqui, tá? E vai ter que pegar bem aqui, ó, onde eu fiz a outra, ó. Então, eu vou ter que passar por cima dessa costura aqui, assim, ó. Para que não apareça do outro lado de lá. Então, eu só venho com o viés aqui, ó. Meço um pouquinho maior, só um pouquinho maior do que a costura que eu ficou do outro lado aqui, ó. Meço um pouquinho maior e vou passando aqui com cuidado, devagarzinho, para ir por cima dessa costura aqui sempre, 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 tá? E daí ela não vai aparecer do outro lado. Então, nós vamos começar desse lado que é o mais chatinho aqui da nossa emenda. Geralmente, quando a gente dobra, ó, ele tende a ficar feio. Aí, nós vamos ter que esconder esses nossos... Até eu dou uma leve cortadinha na ponta, assim, pra dentro, ó, do viés. Ó, corto na diagonal aqui, tá vendo? E corto na diagonal aqui. Ó. Ó, ele vai ficar... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, perfeitinho, tá vendo? Quando chegar aqui na ponta da nossa aba, nós já temos que... Pegamos o viés, já pegamos o elástico para não esquecer, porque eu me preocupei com o vídeo e esqueci. Tive que desmanchar e voltar. Então, aqui, ó, eu pego o elástico, faço isso aqui, ó. Dobro ele assim, um com o outro, certo? Um com o outro. Aqui, na minha pecinha, por dentro do viés, embaixo do viés, tá? Então, quando eu for passar o viés, eu já pego o elástico, já encaixo, cheguei aqui na aba, venho aqui, ó, e encaixo aqui, bem direitinho, para virar a aba por cima e ele ficar embutido. O elástico no lado da aba, tá? No meio, certo? Então, gente, ó, já tá feita a nossa bolsinha, ó, tá? Toda de acabamento muito bom. Olha aqui, ó. Eu fiz da mesma cor, porque, como eu disse pra vocês, eu tava aproveitando os zíperes, tá? Essa aqui eu vou ficar pra mim, da minha viagem, porque eu tinha uma outra, mas ela já tá velhinha. E olha aí, ó, todas, aqui, ó, todas abertinhas, todas com o bolsinho, tá certo? Aí, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer isso aqui. Virar aqui, virando aqui, acertando ela e virando aqui. Aqui em cima, nós vamos pegar e vamos puxar uma para um lado e a outra para o outro, tá?
Aí aqui é legal vocês colocarem, gente, ou uma florzinha, se for mulher, ou um botãozinho assim, ó, se for homem, tá? É legal colocar aqui para enfeitar a nossa bolsinha. Ela fica assim, ó, muito fofinha, muito bonitinha. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Até o próximo vídeo, não esquece o like.